Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a ajuda do Espírito Santo para que Ele possa nos iluminar, nos dando o dom da sabedoria, para que de fato esta palavra caia no nosso coração e seja capaz de produzir muitos frutos. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 30º domingo do tempo comum. E durante todas estas semanas, nós estamos acompanhando o itinerário de Jesus em Jerusalém, que por sinal foi externalizado com muitos embates, principalmente entre as lideranças judaicas. Ouvíamos Jesus contando as parábolas, depois quem ouvia foi entendendo o conteúdo dessas parábolas e foram ficando mais irados ainda com a palavra de Jesus, porque o que Jesus falava nessas parábolas era para os fariseus, os sumos sacerdotes, os mestres e doutores da lei. Diante desse contexto, a situação foi se agravando cada vez mais, e Jesus já não falava mais por parábolas, mas já falava claramente para eles. Quem participou da missa no domingo passado, ouviu o trecho do Evangelho, onde um grupo gostaria de colocar Jesus à prova, e utilizaram da metodologia que envolvesse a política, dizendo: vamos perguntar para ele se é lícito ou não pagarmos o imposto a César, porque se de fato ele for contra, dizendo que não devemos pagar, ele deveria ser preso porque estava contra o imperador. Mas se ele dissesse que devemos sim pagar, mais um motivo para nós condenarmos, porque de fato ele estaria contra os pobres. E aí nós meditávamos que Jesus não caiu nesta armadilha, mas pediu uma moeda e perguntou: de quem que é a inscrição que está aqui? Eles responderam: de César. E qual foi a resposta de Jesus? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que é importante nós voltarmos no Evangelho de domingo passado? Porque no Evangelho de hoje Jesus continua neste mesmo ambiente de hostilidade e de confrontos. Se na semana passada eles não conseguiram pegar Jesus por meio de uma linguagem que envolvia a política, no Evangelho de hoje, os fariseus têm mais uma nova tentativa, porém agora vamos tentar pegá-lo no que diz respeito à religião, naquilo que está relacionado à nossa fé, à Escritura, aos mandamentos, à lei de Deus. E é importante nós fazermos esta contextualização
porque agora nós vamos entrar no texto para tirar dele os ensinamentos que Jesus também quer nos oferecer através desta parábola. Então, continuamos no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, porém agora a partir dos versículos 34, 35 e seguintes. Voltemos ao texto. Olha o que está escrito no primeiro versículo. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Depois em casa, se vocês pegarem a Bíblia, do capítulo 22, vocês vão ver que antes deste trecho, os versículos anteriores, narram o embate de Jesus com os saduceus. Eles vão perguntar para Jesus como seria a ressurreição depois da morte de um homem que casou com uma mulher, ele morreu, a sua mulher casou com o seu irmão, depois este irmão morreu, ela casou com todos os outros, esse homem tinha 7 irmãos, quando esta mulher morresse, lá no céu ela seria mulher de quem? E aí Jesus vai dizer, olha, lá no céu as coisas não é como aqui, lá no céu não precisa ninguém casar-se, ninguém se dará em casamento e ninguém se casará com o outro. E naquele momento os saduceus tiveram que se calar, porque Jesus não entrou na provocação, Jesus não caiu naquilo que eles queriam que Jesus caísse. E aí, como os saduceus eram rivais dos fariseus, eram 2 grupos que pertenciam ao judaísmo, os fariseus pensaram, se os saduceus não deram conta de colocar Jesus nesta gaiola, nesta prisão, nós somos melhores do que eles, e nós vamos agora com uma arma que Jesus vai cair. Então, olha que interessante o jogo de poder que havia entre os grupos judeus com o desejo de colocar Jesus à prova. Então eles se reuniram em grupo, os fariseus, para irem falar com Jesus. E aqui já vem o primeiro elemento para o nosso confronto. O grupo dos fariseus se uniram e se tornaram um grupo para fazer o mal. E todos nós, sendo seres de relação, estando inseridos na vida de uma sociedade, participamos de muitos grupos. E aí vem uma pergunta para a nossa reflexão: será que os grupos que eu participo têm a finalidade de fazer o bem ou de fazer o mal? Com o advento das redes sociais, principalmente do WhatsApp, nós participamos de vários grupos, não é verdade? E agora nós devemos refletir: aqueles grupos que eu participo, o que se fala neles? O que me vem através deles? Quais são os tipos de mensagens? Qual é o conteúdo de cada uma daquelas palavras que me alimentam também? E é importante nós trazermos o Evangelho para dialogar com a nossa realidade, porque muitas vezes nós achamos que o que está na Bíblia é muito distante do que nós vivemos, e na verdade não é. Então pense hoje, os grupos que você participa, o que se fala neles, as mensagens que te alimentam, tem qual finalidade? Fazer o bem ou fazer o mal? Voltemos ao texto. Um dos fariseus chegou até Jesus com o desejo de experimentá-lo e perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Olha que interessante a dinâmica dos fariseus.
eles começam a fala com Jesus utilizando um adjetivo de qualidade, mestre, que não era aquilo que eles acreditavam. Porque, de acordo com a visão do Antigo Testamento, o mestre, o rabino, era uma pessoa que instruía a outra, que se tornava o seu discípulo e seguia os seus ensinamentos. Os fariseus acreditavam no que Jesus falava? Não. Os fariseus seguiam Jesus como discípulo? Não. Então eles reconheciam Jesus como mestre? Não. Utilizavam da ironia, alimentados pela maldade, com uma forma de elevação, mas que tinha uma finalidade: rebaixá-lo. E aqui vem a segunda provocação do Evangelho para nós. Nem todos os adjetivos de qualidade são para promoção do outro, mas muitas vezes eles são utilizados pela força da ironia para rebaixar aquele com quem eu estou falando. E de repente nós utilizamos de tantos recursos, muito semelhantes aos recursos dos fariseus. Elevamos, elogiamos, utilizamos títulos, até fazemos algum reconhecimento, mas de repente não tem a finalidade de agregar para a vida do outro, de elevar o outro, mas tem uma finalidade de rebaixamento. E aí nós devemos permitir com que esse evangelho de hoje também nos instrua e nos ensine na vivência da relação para com o outro. E daqui a pouco nós vamos ver como se dará esta tônica da vivência do cristão na sua relação com Deus e na sua relação com o outro. Nós falávamos agora há pouco, se na semana passada eles tentaram pegar Jesus no que diz respeito à política, agora eles vão tentar pegar Jesus no que diz respeito à religião. Qual era o centro da religião judaica? As leis de Deus, os mandamentos. Então agora nós vamos perguntar a Jesus, qual é o maior mandamento? Se a resposta dele contradizer com aquilo que está na lei e nos profetas, nós podemos considerá-lo como um blasfemo, e sendo um blasfemo, ele precisa ser punido. Então, ao chamar Jesus de mestre, ao perguntar qual é o maior mandamento, nada disso tinha a ver com o conteúdo religioso que eles queriam aprender de Jesus, mas na verdade era uma armadilha para que Jesus caísse nela. Porém, Jesus sabia do sentimento que estava ali motivando o coração de cada um dos fariseus. E eu dizia para vocês no domingo passado, Jesus nunca perde a oportunidade de dialogar com quem deseja o seu mal, porque diante da maldade que o outro traz, Jesus se estabelece com a bondade. E nós devemos aprender com Jesus, porque muitas vezes quando nós descobrimos que existe uma pessoa que falou mal de nós, que de repente fez alguma coisa que poderia nos prejudicar, qual é a nossa sentença? Nunca mais, padre, eu quero ver o fulano na minha frente, nem pintado de ouro. Não é assim? Nunca mais eu quero falar com o Beltrano, porque olha o que ele falou de mim, olha o que ele fez contra mim.
E Jesus age de uma forma diferente com quem era maldoso, porque Jesus sabia que a bondade sempre vence a maldade. E é isso que nós precisamos acreditar para que nós vivamos a cada dia. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que a bondade sempre vence a maldade. E se Jesus agia e prezava sempre pela bondade, ele não temeu falar com os fariseus que agia pela maldade. Então perguntaram a Jesus sobre o maior mandamento da lei. Vamos agora para o versículo 37, para ouvirmos a resposta de Jesus. Olha o que nos disse o texto. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Gente, eu fico imaginando a cara dos fariseus com a resposta de Jesus. O assombro, o assusto, os olhos arregalados. Por quê? O que Jesus responde, os fariseus já conheciam há muito tempo. Depois, em casa, vocês podem pegar o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O que vai nos dizer este capítulo do livro do Deuteronômio? Que o povo de Israel, o povo de Deus, fez uma experiência de ser o povo eleito, o povo escolhido, o povo amado por Deus. E Deus os escolheu e confiou a eles os seus mandamentos, que se tornaram como que o norte, a bússola, o GPS que orientava a sua caminhada. E reconhecendo esta bondade, este amor, esta misericórdia, eles sintetizaram a sua fé naquilo que se tornou o primeiro mandamento da lei de Deus, que era chamado no Antigo Testamento como o Shema Israel. A palavra Shema vem do hebraico, a língua na qual foi escrito o Antigo Testamento, que significa: escuta, Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E de acordo com a prática judaica, o bom judeu deveria repetir esta oração 3 vezes ao dia. De manhã, quando se levantava, ao meio-dia e no início da noite, no pôr do sol. Então, os fariseus eram conhecedores da lei, do Antigo Testamento, dos mandamentos. E provavelmente, na hora que eles estavam falando com Jesus, eles já tinham feito pela manhã esta oração: escuta, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E por que os fariseus ficaram pasmos? Porque o que Jesus falou era o que eles não queriam ouvir. Porque a finalidade deles era de colocar Jesus numa prova, era fazer com que Jesus caísse numa cilada e se contradizesse no que diz respeito aos mandamentos. E agora vem Jesus retomando o nosso primeiro mandamento. Gente, imagine a raiva, a ira que tomou conta do coração daqueles fariseus. E agora nós poderíamos perguntar:
aonde Jesus queria chegar com esta provocação? Em primeiro lugar, ele não veio para contradizer a lei, mas ele veio para dar a ela um total cumprimento. Ele veio trazer uma novidade à vida das pessoas, na responsabilidade que elas assumiam de cumprir os seus mandamentos, de cumprir as orientações que as possibilitavam um caminho mais próximo de Deus. E aí vem o primeiro cerne do que diz respeito ao conteúdo de fé. Deus é amor. Antes do amor ser um mandamento, uma realidade que eu preciso cumprir, vai nos dizer o Papa Bento XVI, o amor é um grande dom, é um grande presente que Deus nos dá, porque Ele nos amou por primeiro. E a experiência de fé de cada cristão consiste na experiência que ele pode fazer de experimentar este amor que dá um novo sentido para a sua vida. E o próprio evangelista João, no seu evangelho e depois com mais ênfase nas suas cartas, vai nos dizer que antes de nós amarmos a Deus, Deus nos amou por primeiro. Então este foi o primeiro dom, o primeiro presente, a primeira graça que a humanidade teve, de ser amada por Deus. E diante deste amor, nós somos convidados a darmos também a nossa resposta. E não existiria outra forma de respondermos a esta ação de Deus, a não ser pela via do amor. Então, como Deus me amou por primeiro, eu sou convidado a fazer esta experiência de amá-lo também. Por isso, o primeiro mandamento me diz: amarás o Senhor teu Deus. Agora vem duas realidades de como viver este amor. Hoje a palavra amor está uma palavra muito desgastada, muito falada, muito pesquisada. E de repente ela vai perdendo o seu cerne, o seu significado, o seu sentido. E o evangelho de hoje quer resgatar a verdadeira compreensão em nós do que é o amor, para que de fato esta realidade seja concretizada através das nossas ações na nossa vida cotidiana. Como se dá essa realidade do amor? Se dá por meio de duas situações. A primeira, totalidade. Se vocês observarem, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A vivência deste amor precisa ser na totalidade, completo. E aqui vem uma outra realidade para nosso questionamento. Hoje o nosso mundo moderno tem feito o que conosco? Nos esquartejado ao meio, nos dividido, nos repartido. E muitas vezes já não reconhecemos quem nós somos, porque de repente em casa eu preciso ser de uma forma, no trabalho eu preciso ser de outra forma, na comunidade eu preciso ser de outra forma, na minha individualidade, quando eu estou sozinho, eu sou de outra forma, e de repente eu já não reconheço mais quem eu sou, porque a cada momento eu preciso utilizar uma máscara que diz para os outros quem eu sou. E por que isso acontece de uma maneira tão forte, que nos pega e de repente nem temos o senso crítico para reverberar isso dentro de nós? Porque vivemos numa violência constante.
que não é só a violência social, de assalto, de tiro, de morte, mas é de uma violência interior, de um tempo que passa muito rápido, de uma vida que é muito corrida e cheia de coisas para fazermos, de relações que já não são mais autênticas no cerne daquilo que ela precisava ter. E isso daí, gente, vai nos dividindo, vai nos despedaçando ao meio, vai nos esquartejando, e nós já não somos mais inteiros naquilo que fazemos. De repente, até fazemos aquilo que é da nossa responsabilidade, mas fazemos com meia boca, como diz o ditado. Ou seja, mais ou menos, de qualquer forma, para cumprir a tabela, para bater o ponto, para cumprir o cronograma, para dizer que eu fiz aquilo que era da minha incumbência. Mas de repente, quando eu olho para dentro de mim, quando eu confronto com as realidades que estão à minha volta, o que eu percebo? Que eu estou dividido, que eu estou fragmentado. E isso é um fenômeno, minha gente, que vem desde o início da modernidade. Se nós pegarmos, por exemplo, na filosofia moderna, um filósofo chamado René Descartes, ele vai dizer que o conhecimento precisa ser fragmentado para ser especializado. Então, de repente, você sente uma dor no braço, aí você vai ao médico, chega lá, o médico te consulta e fala: olha, eu vou te indicar para o doutor fulano de tal, porque você está com a dor no braço, mas a minha especialidade é o cotovelo, e aí eu não posso atender porque a sua dor é mais em cima, é mais perto do ombro e não é no cotovelo. E por que isso acontece? Porque hoje a própria ciência foi se fragmentando para se especializar, e de repente as pessoas já não têm mais uma visão do todo. Por quê? Porque a visão é reduzida, é localizada, é especializada. E isso, minha gente, não acontece só na medicina, isso acontece na vida, porque de repente, esta nossa divisão e este mundo que vai nos fragmentando, nos impede de ser inteiros, e não sendo inteiro, eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. E aonde está a novidade do evangelho de hoje? Nós só seremos inteiros a partir do momento que nós voltarmos ao Shema Israel, ao escuta, ó Israel, que nos faz um convite: amar a Deus sobre todas as coisas e na totalidade de quem Ele é, para que nós aprendamos a sermos inteiros. Muitos de vocês são casados, e às vezes o maior desafio é a vivência a dois, entre o marido e a mulher. De repente tem até os filhos, que são desafiadores também no contexto do cuidado, do amor, mas no que diz respeito à relação vivencial, pode ser que o desafio maior não seja o cuidado com os filhos, mas seja de fato a vida a dois. E por que isso se torna um grande desafio hoje para a vivência dos casais? Porque se estão divididos e repartidos ao meio, conseguirão viver o casamento, o matrimônio a dois? Não, porque vai ser difícil demais. Porque aí um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, e aí vem os desentendimentos, e aí ninguém quer abrir mão, um para com o outro, e aí cada um quer fazer do seu jeito, de acordo com a sua cabeça. Vai chegar uma hora que vem a briga, vem a confusão, vem o desentendimento. Então olha para vocês verem como esta fragmentação que se desdobra no nosso cotidiano precisa ser orientado e iluminado pela luz da fé e da palavra, que nos convoca a uma inteireza, que me leva a ser totalmente de Deus, mas totalmente do outro que está à minha volta também.
E nós só podemos viver esta totalidade, esta inteireza, a partir do momento que vivemos o mandamento. Escutar o que o Senhor nos diz. Amar a Deus sobre todas as coisas. E é nesta experiência do amor que a nossa vida vai se transformando. Então a primeira realidade da totalidade e da inteireza. Não queira ser mais, meu irmão, minha irmã, esquartejado. Ser pelas metades. Fazer as coisas de qualquer jeito para cumprir o protocolo. Mas queira fazer a experiência da palavra para que você seja uma pessoa inteira em tudo aquilo que você faz. Porque quando nós somos inteiros no que fazemos, fazemos de uma forma nova, fazemos de uma forma diferente, que as outras pessoas dizem: nossa, mas olha como aquela pessoa faz, é diferente das outras. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou vendo aqui à frente a dona Rosenda, pode ser que depois ela vai puxar a minha orelha, mas eu vou falar. A dona Rosenda é uma quitandeira de mão cheia. E às vezes a gente compra quitandas em outros lugares, mas é diferente do que a dona Rosenda faz. E aí um dia eu fui lá na casa dela buscar umas rosquinhas e comecei a especulá-la, como é que era o procedimento de fazer aquela rosca. E aí ela foi me contar que desde manhã ela começa a preparação, pega a farinha, os ingredientes, a massa, coloca para crescer, depois põe para assar, depois deixa a rosca descansar. E aí quando eu saí de lá, eu entendi porque que a rosca dela era diferente das outras roscas. Porque aquela rosca foi feita na inteireza de uma pessoa que se entregou totalmente naquele processo. Desde o preparar a farinha até colocar a rosca no saquinho, foi de uma forma diferente. Por quê? Porque foi feita na totalidade de quem ela era, na entrega total daquilo que ela fazia. E o produto final se torna um produto muito mais gostoso. Isso é para a vida, gente. É isso que o Evangelho quer nos ensinar. Quando nós fazemos as coisas por inteiro, nos entregamos, elas se tornam mais gostosas, elas se tornam melhores. E de repente queremos acostumar com tão pouca coisa, com miséria, com um trem tão falso, que já não dá mais esse gosto na vida, que já não dá mais esse gosto e esse sentido para a existência. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e sobre todas as coisas. Essa é a primeira realidade da inteireza. Segunda, como ser inteiro? Aí Jesus apresenta, voltando à lei de Israel, as três realidades que nos compõem como pessoa, simbolizadas no coração, na alma e no entendimento. Primeira delas, o coração. No Antigo Testamento, o coração não era considerado somente um órgão importante para o nosso corpo, mas no Antigo Testamento o coração era considerado o sacrário, a sede, aonde habitava o mais sagrado da pessoa, o mais importante dela. Por isso que hoje o coração se vincula ao amor, se vincula aos afetos, não é? Quando nós queremos demonstrar um gesto de carinho para uma pessoa, nós desenhamos um coração, porque o coração é a sede da pessoa. E nesta totalidade da nossa relação com Deus, o primeiro lugar que o amor precisa alcançar, qual é? O nosso coração. Aonde está a nossa sede, o nosso sacrário, aquilo que é mais importante dentro de nós. E é esse o convite que Jesus te faz hoje. Permitir com que o amor de Deus caia no seu coração. Depois, segunda dimensão, de toda a tua alma.
A palavra alma vem do latim anima, que significa aquilo que anima. Então hoje nós só estamos aqui porque nós temos uma alma que anima o nosso corpo. Porque se um dia esta alma não estiver habitando o nosso corpo, o que nós nos tornaremos? Um cadáver, um defunto, porque não vai ter vida, não vai ter ânimo, não terá alma. Por que o Evangelho fala amar a Deus de toda a tua alma? Porque hoje o nosso mundo só nos ensina sobre o nosso corpo. Vocês já pararam para observar isso? Hoje a nossa atenção, nosso cuidado da cultura chamada fitness é para o corpo. Então nós já não lidamos mais com o nosso corpo no sentido de uma saúde que seja boa, mas nós olhamos para o nosso corpo num padrão de estética. De repente precisamos cuidar dele. Estamos gordinhos, vamos ter que fazer uma dieta, fazer um exercício para perder alguns quilinhos, porque vai ser melhor para a nossa saúde. Mas na maioria das vezes não é a saúde que nos leva a cuidar do nosso corpo, mas é o padrão estético daquilo que eu preciso demonstrar de quem eu sou através do meu corpo. E como é hoje as redes sociais? O que se mostra numa rede social? O corpo. Tem até o advento agora da comida, da bebida, que se demonstra muito nas redes sociais, mas de maneira geral, o que você vê numa rede social? O carão das pessoas. E aí, diante dessa expectativa entre o que você é e o padrão estético que você precisa seguir, vem o descontentamento de tantas pessoas com o seu corpo. Porque eu tenho o cabelo desse jeito e queria que fosse igual da fulana. Porque eu tenho a coxa desse jeito e eu gostaria que fosse igual do Beltrano. Porque eu tenho a barriga desta forma e eu queria que fosse igual do Ciclano. Aí as redes sociais, sabendo do seu descontentamento, criam um punhado de artifício para você colocar na sua cara o que não é a sua cara, para você colocar na sua veste o que não é a sua veste, para você colocar no seu corpo o que não é do seu corpo. Os filtros e tantos outros recursos. Esses dias encontrei com um primo jovem e ele falou assim: padre, estava gostando de uma menina, conheci esta menina pelas redes sociais, achei ela muito bonita, mas o dia que eu fui encontrar com ela, padre, eu até levei um susto, porque a que eu vi na realidade não era aquela que eu via nas fotos. Ou seja, os recursos que nós utilizamos hoje muitas vezes não apresenta quem nós somos de fato. E por que este cuidado com o corpo nos absorve de tal forma? Porque a partir do momento que nós desconsideramos a alma, o corpo assume uma primazia dentro de nós. Não podemos também exaltar demais só a alma e dizer que o nosso corpo não existe. Não é isso, mas é termos um equilíbrio, que um reto cuidado com o corpo é importante, mas nós também precisamos cuidar da nossa alma. Quantas pessoas hoje vão para a academia todos os dias, faz exercício físico, faz dieta, faz isso, faz aquilo, mas não é capaz de tirar 1 hora na semana para participar da missa? Não é capaz de tirar 10 minutos para fazer a sua oração pessoal, mas fica 2 horas lá suando e pegando peso? Olha, minha gente, a contradição do que o mundo moderno nos impõe, porque já não estamos amando a Deus de toda a nossa alma. E a terceira realidade, de todo o entendimento, diz respeito à nossa intelectualidade, à nossa razão. Se vocês olharem para todos os animais criados, o único que tem a capacidade da razão somos nós, seres humanos, homens e mulheres. E por que Deus criou somente o homem e a mulher dotado de razão? Em primeiro lugar, porque nós somos o ápice da criação. Nós somos a obra-prima das mãos de Deus.
Por isso que ele criou por último. Se vocês lerem lá o livro do Gênesis, a última obra das mãos criadoras de Deus foi o homem e a mulher, ou seja, o mais importante. E Deus nos dotou de razão para que nós, conhecendo a Ele pela via do amor, façamos a experiência deste amor em nós e tomemos a livre decisão de amá-lo. E é isso que a pregação precisa provocar em nós: compreender a palavra, entender o Evangelho e permitir com que esta palavra me mova para que eu tome uma decisão. E qual é a decisão que Jesus espera de mim? Amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Não é um amor cego que eu não sei quem eu estou amando. Não é um amor no cabresto que se pesa sobre o outro e que se obriga a fazer. Não. É um amor na liberdade que depende da adesão, que depende do sim, que depende da escolha. Eu sempre digo nas confissões: por mais, meu irmão, minha irmã, que Deus te ame, a sua parte Ele não pode fazer, porque Ele conta com a sua adesão, Ele conta com o seu livre-arbítrio de fazer uma escolha por Ele. Então, se eu quero escolher o amor de Deus para a minha vida, esta dimensão do entendimento é de fundamental importância, porque ela me ajudará a compreender o que é Deus e como Ele quer relacionar comigo. Jesus faz esta provocação, voltando ao Deuteronômio com os fariseus, porque não bastava apenas dizer sobre o mandamento, ensinar sobre o mandamento, mas era preciso experimentá-lo. E o convite de Jesus para os fariseus era esse: voltai ao primeiro amor, voltai à experiência de escutar o vosso Deus, o Shema Israel, para que esse amor, sendo um dom gratuito, seja experimentado na sua vida, e sendo experimentado, te leve a uma decisão que te diz: eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero amar a Deus com todo o meu coração. Eu quero amar a Deus com toda a minha alma. E eu quero amar a Deus com todo o meu entendimento. Alma, coração, entendimento. As três dimensões que compõem cada pessoa. E são essas três dimensões que te compõem que o amor de Deus quer alcançar. O seu coração, a sua alma, o seu entendimento, para que você seja uma pessoa inteira. E sendo inteira, você será uma pessoa feliz e realizada, mesmo passando pelas provações e dificuldades da vida. Hoje qual é o nosso questionamento? Nós somos pessoas insatisfeitas. Se está chovendo, a gente reclama da chuva porque estraga o cabelo. Se está com o sol quente, a gente reclama do sol. Se a comida está temperada, nós reclamamos do tempero. Se a comida está sem sal, a gente reclama porque não tem sal. Se está gordinho, quer emagrecer. Se está magro, quer engordar. Se tem o cabelo liso, quer esticar. Se tem o cabelo enrolado, e aí assim vai, não é? Tudo isso mostra o que, gente? Um descontentamento de nós para conosco, em primeiro lugar, e depois de nós para com as coisas. E também muitas pessoas fazem essa experiência do seu descontentamento com Deus, de não ter uma realização plena. E nós somos tão descontentes porque o que está faltando em nós? A vivência desse mandamento do amor. Quando eu preparava essa pregação, gente, mas eu levava tanta chicotada e falava: Senhor, obrigado, porque quantas coisas o Senhor queria me ensinar diante do meu descontentamento, das minhas reclamações e das minhas lamúrias. E eu olhava para mim e falava: está faltando amar a Deus.
de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E eu pensava comigo, a partir do momento que eu fizer esta experiência, eu vou parar de reclamar para começar a louvar, porque é isso que o amor faz em nós, nos tira da murmúria, da reclamação, da cara amarrada, e nos abre para a alegria, para o louvor, para o amor. E eu falava, obrigado Senhor, porque é isso que eu quero. E eu quero dizer isso para vocês nesta manhã, se abram a esta possibilidade, escancarem as portas dos vossos corações a Cristo, e permita que o amor dele te alcance na totalidade de quem você é, que o amor de Deus alcance a sua alma, o seu entendimento, o seu coração, para que você viva esta alegria, para que você seja uma pessoa grata, para que o louvor saia da sua boca todos os dias, e que você deixe de reclamar e murmurar. E aí, como que Jesus encerra o texto? Este é o maior, porém o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quem faz esta experiência íntima com o amor de Deus, consegue dar um passo, que é viver este amor na relação com o outro. Por que o padre gastou mais tempo no primeiro passo? Porque nós só podemos dar o segundo, se conseguimos dar o primeiro. Então, se eu faço esse caminho de amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o coração, consequentemente, eu vou conseguir amar até aqueles que não me amam. E eu gosto muito de Jesus, porque quando ele ensinava o conteúdo, ele era o primeiro a dar o testemunho do que ele estava ensinando. Quem estava falando com Jesus? Fariseus. O que os fariseus queriam fazer com Jesus? Colocá-lo à prova, prendê-lo, matá-lo. E agora vem Jesus dando testemunho de amar quem queria matá-lo. E por que Jesus nos dá esse testemunho de amar aqueles fariseus que queriam matá-lo? Porque Jesus amava a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E foi isso que possibilitou a ele a graça de amar quem queria matá-lo. Porque o amor, gente, não é por mérito, mas é na gratuidade. Vocês que são pais e mães, amam os seus filhos só quando eles são bonzinhos? Não. Vocês amam os seus filhos quando eles fazem coisas erradas, quando eles pisam na bola, quando eles não obedecem, porque o amor não é parcial de pai e de mãe, é amor total. Por mais que o filho te dê trabalho, faça coisas que te desagrade, você continue amando-o. Por quê? Porque é seu filho. E o seu amor por ele não é somente por mérito, quando ele fez uma coisa boa, mas o seu amor por ele é um amor total, é um amor de pai, é um amor de mãe. E por que eu quero falar disso? Porque na nossa relação com Deus precisa ser assim, para que nós consigamos amar aqueles que não têm o mérito que de repente nós estabeleceríamos para ser amado. De repente, se você olha para o seu marido, não, o meu marido não merece o meu amor porque falou isso de mim. Mas agora vem o Evangelho dizendo: ame não olhando pelo mérito. E a nossa vida vai se modificando nesta relação com Cristo. Amar a Deus para que eu consiga amar o outro. E aí eu gostaria de encerrar esta pregação chamando a atenção de vocês. Olha aqui para a cruz. Como é formada uma cruz? Com duas hastes. Uma na horizontal, de um lado a outro, e uma na vertical, de baixo a cima ou de cima a baixo. Por que este é o sinal do cristão? Porque na cruz se revela o que é o amor.
Amar inteiramente, amar até o fim, entregar a vida sem esperar recompensas. E este movimento do amor é vertical, de cima para baixo, de baixo para cima, me liga a Deus e Deus é ligado a mim, vertical, e ao mesmo tempo se dilata e se torna horizontal, alcançando quem está à minha volta. E é esse o convite do amor de Deus para você. Olhe para a cruz e aprenda com ela. Que seja um amor vertical na sua relação com Deus e na relação de Deus para com você, mas que esse amor se dilate e se torne horizontal na sua relação com os outros, principalmente aquelas pessoas com quem você convive todos os dias. Nossa, que maravilha compreender a palavra de Deus para nós. Então permita que neste domingo o Evangelho te alcance e faça a diferença na sua história, nas suas escolhas, na sua existência e na vida das pessoas que estão à sua volta.